Olá pessoal, tudo bem? Desculpa não ter imagem hoje, a minha câmera não está funcionando aqui junto do aplicativo, certo? Mas o áudio está funcionando certinho, então dá para a gente ter a nossa aula gravada aqui, como nós já estamos tendo, beleza? Na aula de hoje nós falaremos rapidamente sobre alguns dos principais tipos de atuadores que existem dentro dos sistemas de automação, certo? Principalmente aí os motores. Nós falaremos mais hoje sobre diferentes tipos de motores. Nós veremos algumas características deles, algumas diferenças entre um e outro, certo? E depois mais alguns atuadores aí dentro da nossa aula, certo? Nos encontros passados nós vimos as entradas, que são os sensores, depois nós vimos os controladores, que são a parte do cérebro dos sistemas, e agora nós estamos vendo os elementos de saída, que são os atuadores, aqueles que vão fazer as ações, certo? Ou seja, um atuador ele vai ser um dispositivo que converte a energia em um tipo de movimento. Ele é tipicamente um dispositivo mecânico que leva energia, seja ela elétrica ou pneumática ou hidráulica, e a converte em um tipo de movimento ou ação, certo? Os atuadores normalmente eles são usados em aplicações industriais ou fabricações e podem ser utilizados em dispositivos como os motores, as bombas, as válvulas, os interruptores, certo? Existem diversas classificações dos atuadores, e assim os atuadores que mais utilizamos dentro da automação, eles se dividem em três categorias importantes. Eles se dividem entre os atuadores elétricos, que vão ser todos os motores, elementos elétricos, todos os elementos que utilizem da energia elétrica para alimentar, para alimentação e para criar movimentação, os hidráulicos e os pneumáticos, que são a maioria dos pistões e atuadores aí que vão utilizar ou ar comprimido ou algum tipo de líquido, um óleo, por exemplo, para realizar a movimentação. Porém, os acionamentos pneumáticos e hidráulicos, eles só podem ser feitos por conta de comandos elétricos, porque nós estamos automatizando aqui os elementos, então toda a nossa cadeia de comando ela vai partir da eletricidade, vai partir aí do controlador, que vai ser um dispositivo que vai estar conectado a uma rede elétrica, certo? E vai enviar um sinal elétrico para todos os tipos de atuadores, seja ele elétrico, hidráulico ou pneumático, certo? E já falando dos atuadores elétricos, vamos começar com um dos mais importantes aí e um dos mais vistos dentro de toda a indústria, que são os motores elétricos. O motor elétrico é um tipo de máquina que é destinada para converter energia elétrica em energia mecânica, na verdade energia rotacional, que nós estaremos rotacionando o eixo do motor para produzir uma movimentação rotatória ou linear, certo? Qualquer tipo de motor ele vai ser composto por dois componentes principais. Não importa o tipo de motor que você esteja vendo, todos os motores vão ser compostos pelo estator, que é a parte fixa do motor, é a parte que não vai se mover, e o rotor, que é o eixo, a parte móvel do nosso motor elétrico, certo? Ela que vai ser a parte responsável pela movimentação. É no rotor que nós colocaremos qualquer tipo de carga que nós queiramos fazer a movimentação. E o funcionamento do motor elétrico ele é baseado dentro dos princípios do eletromagnetismo, o mesmo princípio que já vimos aí dentro das bobinas elétricas, dentro dos solenoides, certo? Então, esse princípio ele diz que o estator ele vai ser dotado por um campo magnético que gera uma força induzida dentro do rotor. Ele vai criar um campo eletromagnético induzido. E essa força magnética ela vai começar a mexer o eixo do motor. Nós teremos como se fosse um ímã. Imaginem todos um ímã. O ímã ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul, certo?
Agora imaginem que esse ímã, ele é o nosso eixo, ele vai ser o nosso eixo, ele vai ser o rotor aqui, tentando desenhar o rotor. E em volta dele nós temos o estator. E o estator, o que ele vai fazer? Ele vai estar trocando a polaridade aqui dos seus polos, certo? Esses desenhos aqui que eu fiz, eles podem ser chamados dos polos do estator. Os polos do estator, eles vão agir como ímãs permanentes. Esses ímãs permanentes, eles vão alterar a sua polarização. Ora vai estar polo norte, ora vai estar polo sul, certo? E essa troca de polaridade é que vai causar a movimentação do nosso rotor, do nosso eixo, porque os polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Então, se aqui em cima nós temos um polo norte, o que vai acontecer é que nosso ímã vai se mover para que ele se alinhe o polo sul com o polo norte, certo? Para que haja aí a magnetização. E isso acontece inúmeras vezes por segundo dentro de um motor, o que faz ter toda essa movimentação, o que faz o motor produzir a movimentação, certo? Existem motores também de diferentes tipos de energia. Antes nós tínhamos muito uso de motores a vapor. No começo aí do século 18 e 19, ele era muito utilizado dentro da indústria, pré-revolução industrial, certo? Dentro de trens, naquelas locomotivas antigas, o motor que movia a locomotiva era um motor a vapor. Nós temos também os motores a combustão, que são os motores dos carros que nós utilizamos dentro do nosso dia a dia. Motores hidráulicos que vão utilizar algum óleo para fazer a movimentação. E também os motores pneumáticos que vão utilizar do ar comprimido para poder fazer a movimentação. E entre eles temos o predominante, que é o motor elétrico, que é o motor que é mais empregado dentro da área da automação e principalmente dentro da área da robótica, certo? Aqui, como eu mostrei para vocês, nós temos a imagem de um motor, da parte interna de um motor. Dentro do motor nós temos o estator magnético, certo? Esse estator magnético ele vai gerar o campo eletromagnético e as bobinas que estão conectadas a ele vão fazer a movimentação do nosso motor. Então, como eu falei para vocês, aqui ó, temos o estator. O estator ele sempre vai estar trocando os seus polos, polo norte e polo sul, o que vai estar ocasionando a movimentação do nosso rotor, vai estar criando a força eletromagnética, uma força induzida. Daí que vem a forma que nós chamamos os motores elétricos aí mais comuns de motores de indução, certo? Porque é um motor que nós temos aí os campos eletromagnéticos sendo criados de forma indutiva, certo? Os motores elétricos eles também podem ser divididos em algumas categorias. Entre as principais delas nós temos os motores de corrente alternada, que tem como característica aí um torque e velocidades elevados, porém de difícil controle. Por essa razão eles não são muito empregados dentro da robótica, e sim mais dentro aí da parte de movimentação, dentro da automação, quando há necessidade aí de velocidades ou força muito alta e uma precisão ou um controle pequeno. Depois nós temos os motores de corrente contínua, que esses sim são amplamente empregados dentro da robótica, porque vão possuir a polaridade distinta. O seu estator ele não vai mais trocar a polaridade, certo? E conforme a polarização e o sentido de rotação determinado, ele vai possuir um tipo de movimentação mais suave e contínua, sem tantos solavancos. Até por isso ele é utilizado dentro da robótica para que você não tenha nenhum tranco em movimento, em qualquer tipo de movimento de, por exemplo, um eixo de um braço robô, e isso daí faça com que ele perca aí a sua estabilidade ou perca a sua orientação, certo?
Esse tipo de motor ele pode sofrer também reduções através aí de engrenagens para que você diminua a sua velocidade, mas aumente o seu torque. E eles são utilizados em malhas fechadas, porque eles são facilmente controlados. Então você consegue controlar tanto a velocidade de rotação quanto a posição do eixo. Por isso mesmo eles são utilizados dentro da robótica. Você vai conseguir movimentar ele na velocidade que você queira e também parar o motor na posição que você queira também. E depois nós temos o motor de passo. O motor de passo ele é um motor que vem cada vez mais se popularizando, um motor que é muito utilizado para o pessoal que tem o hobby de fazer projetos, principalmente projetos com Arduino, projetos de automação. Ele é um motor que vai possuir um funcionamento baseado na alimentação de uma sequência de pulsos elétricos determinados, certo? Então ele vai ter um funcionamento um pouco diferente, porém ele ainda vai ter as características normais de um motor, que é um estator e um rotor. Porém, mais para frente a gente vai ver ele aqui, certo? E ele vai ter aí entre uma das características que ele vai ser um dos menores motores aí de corrente contínua que existem dentro do mercado, certo? Então, nós vimos agora as características, vimos um pouco aí sobre os principais tipos de motor. Então, para a gente aí, como que fica para a gente poder escolher um motor? Quais são as características essenciais na hora da escolha de um motor para que a gente possa sempre estar trabalhando com o motor ideal para aquele tipo de aplicação, certo? Para que a gente saiba escolher um melhor motor para cada tipo de aplicação, nós precisamos saber 3 grandezas físicas do motor: a sua potência, o seu torque e sua velocidade, pois eles vão ser interdependentes, ou seja, à medida que nós alteramos um dos parâmetros, os outros também vão se alterar, certo? Então, a potência, ela vai ser a energia mecânica entregue pelo motor pela unidade de tempo. Ele vai ser a força, a potência, vai ser aí a força elétrica ou mecânica do motor que ele vai conseguir puxar, ou seja, vai ser o peso total que ele vai aguentar sendo tracionado aí pelo seu eixo. O torque é a força necessária que vai atuar diretamente na carga, vai ser a força que você vai ter para poder movimentar a carga. E a velocidade de rotação ou velocidade angular vai ser a velocidade de giro do nosso motor, quantos giros ele dá por minuto, certo? Geralmente nós tratamos a velocidade de rotação como RPM, que significa rotações por minuto, certo? Então, se nós temos um motor de 3.600 RPM, o que nós estamos falando, na verdade, é que nós temos um motor que vai girar 3.600 vezes por minuto. Ou seja, esse motor ele vai rodar 60 vezes por segundo. Imagina ele dando 60 giros aqui em torno do seu eixo por segundo, certo? É muito rápido. Então, esse daí são as 3 principais características que nós temos que ter sempre em mente na hora da escolha de um motor, certo? Independente da característica do que nós estaremos fazendo, certo? Os motores de corrente alternada ou motores assíncronos vão ser os motores em que o estator ele vai ter uma velocidade angular maior do que a do rotor. Eles vão ser motores de maior potência e motores de difícil precisão, tanto na parte de controle de posição quanto de velocidade. Esses motores são chamados de assíncrono porque a velocidade angular do estator ela vai ser maior do que a do rotor. Embora o estator seja uma parte fixa,
o campo eletromagnético dele vai ter uma velocidade angular. Você vai ter uma velocidade aqui, por exemplo, os 3.600 RPM, certo? E o rotor, para que haja a indução, para que haja aí a movimentação do rotor, é necessário que ele possua mesmo essa velocidade angular menor, certo? Às vezes de 3.500, de 3.400, 3.000, certo? Dependendo aí do tipo de motor, nós sempre teremos aí que a velocidade do estator ele vai ser maior do que a do rotor. Isso daí na aula de motores, vocês, quem ainda não teve, vai ver que isso tudo é especificado dentro da plaqueta de informação do motor também. Você consegue fazer os cálculos também disso daí, certo? Então, o importante agora para vocês saberem é que os motores de corrente alternada ou motores assíncronos vão ser aqueles motores em que o estator tem velocidade maior do que a do rotor. São os motores com maior potência dentro do mercado e também são os motores com a maior dificuldade dentro aí do controle de posição e velocidade do mesmo, certo? Já os motores de corrente contínua, eles vão ser motores que possuem ímãs permanentes. Nós não teremos mais a troca de polaridade aqui dentro do estator, certo? Então, nós teremos todos os polos do estator sempre com a mesma polaridade, certo? Norte ou sul, certo? Esse tipo de motor ele é acionado a partir de uma fonte de corrente contínua, ou seja, nós não teremos mais uma corrente alternada, certo? A corrente contínua, como todos sabem, ela possui um único valor durante todo o período de tempo, e a corrente alternada, certo? Ela vai alterar o seu valor entre um máximo e um mínimo, certo? Dentro do seu espaço de tempo, certo? Beleza, pessoal? Então, essa é a principal diferença aí entre os motores de corrente alternada e corrente contínua. Eles são motores que vão possuir diversas aplicações, principalmente dentro aí da robótica, dentro da eletrônica, certo? E entre as mais corriqueiras, nós temos eles presentes dentro de brinquedos, eletrodomésticos, como um aspirador de pó, o liquidificador, certo? E também em grande parte dos equipamentos industriais, principalmente na área em que precisamos de maior precisão, certo? Então, eles vão sempre estar presentes quando nós precisarmos de maior precisão, certo? E entre as vantagens aí do motor de corrente contínua, uma das maiores dela, como nós já falamos, é poder alternar a sua velocidade relativamente simples, apenas variando o nível da tensão que é aplicada nos polos desse motor, certo? Dentro do motor de corrente contínua, ele ainda pode ser dividido em 4 séries diferentes: o motor em série, o motor em paralelo, o motor composto e o motor de ímã permanente, que é o servo, que é o nosso motor de passo, certo? O nosso servo ou o motor de passo, certo? Então, o motor em série, ele é chamado assim porque os enrolamentos do indutor e da armadura, eles vão ser ligados em série um com o outro. Então, nós temos aqui a resistência da armadura, a resistência do indutor, eles vão ser conectados em série dentro aí do circuito, certo? Devido a esse tipo de ligação, eles vão ter um alto torque e uma rápida aceleração, certo? Essas características fazem desse tipo de motor em série ser muito utilizado em aplicações que exigem maior tração, como por exemplo bondes elétricos, trens elétricos e guinchos elétricos, certo?
Então, alguma das características do motor em série é que ele vai possuir as bobinas do campo em série com o enrolamento da armadura. Só há fluxo no entreferro da máquina quando a corrente de armadura for diferente de zero, ou seja, quando o nosso motor estiver recebendo uma corrente, certo? Quando ele estiver carregado. O conjugado ou torque vai ser o quadrado da função da corrente. Então, quanto mais corrente você colocar dentro desse motor, maior também vai ser o torque desse motor. E, consequentemente, ele vai ter um torque elevado e uma baixa rotação, certo? Dentro da disciplina de motores, vocês vão ver que o torque ele é relacionado, ele é inversamente relacionado à velocidade. Então, quanto maior o nosso torque, menor a nossa velocidade. E quanto menor o torque, maior a velocidade do nosso motor. Eles vão ser inversamente proporcional. E os motores de corrente contínua em série, eles vão ter potência constante. A potência não será oscilante no caso desse tipo de motor, certo? Depois nós temos o motor paralelo ou motor de derivação, ou também mais conhecido aí, principalmente na parte da elétrica, como motor shunt, certo? Esse motor recebe esse nome porque nós teremos aí o indutor e os enrolamentos induzidos ligados em paralelo dentro do circuito do motor. E tem como característica esse tipo de ligação a fácil regulagem na sua velocidade, e também é um motor muito utilizado aí em máquinas, ferramentas, elevadores e esteiras, certo? Entre uma das características do motor em paralelo, nós temos aí que ele vai ter uma velocidade praticamente constante, independente do tamanho da carga. Então, independente do peso que está sendo colocado nesse motor, a velocidade sempre vai ser constante, certo? Então, a velocidade sempre vai ser a mesma, ele com o seu peso máximo ou com o seu peso mínimo. E a nossa velocidade ela pode também ser ajustada dependendo aí da variação da tensão da armadura. Então, quanto maior a tensão, maior a velocidade também que nós estamos colocando no motor em paralelo, certo? E depois nós temos o motor composto. O motor composto, ou também motor misto, ele vai ser um motor que vai apresentar as características tanto dos motores em série quanto dos motores em paralelos, fazendo aí com que todas as vantagens desses dois tipos de motores sejam utilizados para um tipo de acionamento, certo? Esse tipo de motor vai possuir dois enrolamentos no indutor, um em série e outro em paralelo. Então é como se nós uníssemos o motor paralelo junto com o motor em série, para que a gente crie um motor misto, certo? Um motor com as melhores qualidades de cada um dos tipos de acionamento, certo? Esse tipo de motor, ele vai manter firme a sua velocidade, como é a característica do motor paralelo, e também, mesmo operando com carga, e por isso ele é muito utilizado dentro de acionamento de máquinas que são submetidas a grandes variações de carga, como tesouras mecânicas e prensas, certo? E depois nós temos os motores com ímã permanente. O motor com ímã permanente, ele é um motor muito novo, está sendo cada vez mais utilizado, aí, mais tem área dentro dele, aí, dentro da indústria, porque ele tem grandes vantagens a outros motores, principalmente aí, a eficiência energética dele, e como ele vai gastar menos energia para produzir o seu movimento, você vai ter também um maior rendimento com um motor de ímã permanente. Entre as características mais promissoras dele, nós temos aí a oferta de maior potência, trabalhando com menor espaço, pois ele é um motor muito menor, então nós teremos as dimensões reduzidas, e como ele é um motor muito menor, ele é um motor também
que possui menos componentes dentro dele, ele é um motor com custo reduzido, um motor mais barato, certo? Porém, esse motor, diferente de todos os outros, ele não pode ser diretamente ligado à rede elétrica. Ele precisa ser ligado a um inversor com um software de controle para acionamento do motor. Porém, esse tipo de acionamento, esse tipo de instalação, ela é simples e de construção muito fácil, certo? Por isso que a maioria dos motores permanentes, principalmente o motor de passo, ele é utilizado junto a um Arduino, junto principalmente de um driver, que vai fazer todo o controle, toda a parte de controle de rotação e de alimentação elétrica desse motor, para que ele possa funcionar, certo? Então, já pegando aí o gancho, o motor de passo, ele vai ser um motor que nós falamos anteriormente, um motor de ímã permanente, certo? Ele vai ser um motor de corrente contínua. Dentro dele nós teremos várias bobinas, mas várias bobinas mesmo, que quando energizadas de acordo com um tipo de sequência, eles fazem com que o eixo se mova de acordo com ângulos exatos, que são submúltiplos de 360. Então, como todos sabem, um círculo ele vai possuir 360 graus, certo? Meio círculo vai possuir 180 graus e um quarto de círculo vai possuir 90 graus, certo? Então, o que acontece? Dentro desse tipo de motor, nós temos aí diversas bobinas ligadas dentro dele, e essas bobinas, elas não são energizadas à torto e direito, elas são energizadas sempre numa ordem, numa sequência correta, para que a gente possa ter a movimentação do eixo do motor de passo para aquele ângulo que a gente queira, certo? O motor de passo, ele é amplamente utilizado aí para aplicações que exigem alta precisão, como por exemplo dentro das impressoras tradicionais, as impressoras 3D, em braços robóticos e qualquer tipo de sistema de controle de posição. E apesar do nosso motor de passo possuir uma alta precisão, ele vai possuir um torque muito baixo, principalmente por conta do seu tamanho, certo? Sendo que também quanto maior sua precisão, menor vai ser seu torque, porque nós teremos que energizar mais bobinas de uma única vez, certo? Para que a gente possa fazer a movimentação, certo? E essa movimentação ela é feita aí em torno aí de um balancete, que é controlada por uma série de campos eletromagnéticos que são ativados e desativados eletronicamente. Por isso ainda também a necessidade do nosso controlador, do Arduino aqui no nosso caso, para que a gente possa fazer o controle desse motor. Então o Arduino, o nosso controlador, o nosso processador, ele que vai indicar quais os campos eletromagnéticos que vão estar ativos e inativos para que ele possa fazer a rotação desejada, para que ele pare na posição desejada. O motor de passo ele vai possuir um ímã muito forte e vai ser controlado através da ativação e desativação desses campos eletromagnéticos produzidos pela bobina instalada em torno do rotor, certo? O controle do motor de passo ele vai ser computadorizado e é uma das formas mais versáteis dentro do sistema de posicionamento, particularmente quando nós utilizamos controladores digitais como parte do servosistema. E existem então dois tipos de sequências que podem ser utilizadas no motor do passo, que elas são conhecidas como passo completo e meio passo, e a gente vai conhecer isso agora, certo? O motor de passo, para quem nunca viu, é esse motorzinho, é esse carinha aqui do lado, e quando você abre ele, quando você faz um corte aqui dentro dele, o que a gente vai ver aqui dentro são as bobinas. Aqui nós temos as bobinas que vão ser energizadas
e conforme a sequência delas que estão sendo energizadas, o nosso rotor vai girar. O nosso rotor também possui pequenos dentes como uma engrenagem, justamente para que você possa travar o motor naquela posição. Aqui embaixo das nossas bobinas, não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas nós temos também aletas aqui embaixo que na hora que energizarmos as bobinas vão fazer com que a engrenagem, o nosso eixo aí do motor de passo se grudem nelas para melhor fixação, para que ele possa ter uma posição, um controle de posicionamento tão preciso, certo? E como nós falamos, nós temos aí dois métodos de movimentação. O de passo completo, onde nós energizamos uma bobina por vez, sequencialmente, certo? Ou duas bobinas de cada vez, fazendo um acionamento duplo, para que a gente possa trocar aí a movimentação do nosso motor. A grande vantagem de se fazer um acionamento duplo é que, como nós temos duas bobinas agora funcionando, nós também aumentamos o torque do motor. Então aqui nós temos dois videozinhos, um com acionamento unipolar, certo? Então vamos supor que aqui nós temos os 360 graus, certo? Ou 0 graus. Aqui nós teremos 90 graus. Aqui nós teremos 180 graus. E aqui 270 graus, certo? Então nós temos 4 polos aqui dentro da nossa bobina que vai poder fazer a movimentação, certo? Esse daqui vai ser a movimentação unipolar, beleza? Então, dependendo aqui de cada uma das bobinas que está sendo acionado, o nosso motor pode estar na posição de 360 graus, de 90 graus, de 180 graus, de 270 graus, certo? Então, como vocês viram, ele consegue se mover nesses 4 ângulos aqui dentro do nosso plano. Já o acionamento duplo, nós podemos fazer agora com que ele ande aí em passos diferenciados. Então agora aqui nós temos o nosso 360 ou 0. Aqui, agora, como nós estamos energizando duas bobinas, a nossa bobina, ela vai parar, o nosso eixo, ela vai parar no ângulo de 45 graus. Então ele vai ser 45. Aí depois ele passa aqui para o 135. Aí depois ele vem para cá e vai mais 90 graus. Ele vai mover para o 225, certo? E depois aqui para o 315. Voltando novamente aos 45 graus, certo? Então agora estamos energizando duas bobinas e trocando o eixo de movimentação. Agora nosso movimento aqui ele se dá na diagonal, não mais aqui na forma aí da horizontal aqui e da vertical como nós fizemos anteriormente, certo? E também temos a opção de movimentação de meio passo, onde na verdade o que estamos fazendo é o acionamento unipolar, ou seja, o acionamento de uma bobina de cada vez, seguido do acionamento duplo, o que faz com que a gente consiga agora parar o nosso motor de passo em 0 graus, em 45 graus, em 90 graus e assim por diante. Então agora a nossa movimentação, nós conseguimos agora nos mover na diagonal e em cruz também aqui, certo? Então aqui vou rodar para vocês verem o que isso faz dentro do nosso motor. É dobrar a quantia de passos, a quantia de movimentos que o nosso motor pode fazer. Porém, com o uso do meio passo, o nosso motor ele vai perder aproximadamente 30% do torque dele, certo? Então ele vai ficar menos forte, ele vai ter menos força para poder puxar alguma coisa, porém nós teremos agora
mais movimentações, certo? Aqui no slide anterior, ambos os motores vão possuir 4 bobinas e essas 4 bobinas vão permitir ao nosso motor 4 posições ou 4 números de passos. E agora dentro do mesmo motor, utilizando agora meio passo, nós dobramos a quantia de movimentações, ou seja, 8 movimentações distintas aqui dentro do nosso motor. Então, quanto maior o número de bobinas presente dentro do nosso motor de passo também, maior é o nosso grau de liberdade, maior é a quantia de movimentos que nós poderemos fazer, certo? Depois nós temos o servomotor. O servomotor, ele nada mais é do que um motor que vai apresentar aí uma movimentação proporcional a um tipo de comando que ele vai receber, ou seja, proporcional à sua energização. Ele sempre vai fazer a verificação da posição no momento do comando para poder controlar o movimento para a posição desejada com uma velocidade pré-estabelecida. Ele é utilizado também em malha fechada, ou seja, malha que temos o controle ou a realimentação. E geralmente os servomotores eles vão girar, eles vão ter a desvantagem de girar apenas 180 graus, sendo que alguns poucos modelos conseguem chegar aos 360 graus completos, certo? Para um ideal funcionamento de um servomotor, é ideal que ele seja controlado por algum tipo de microcontrolador, como é o caso da placa Arduino, para o pessoal que está fazendo aí, principalmente o pessoal que está fazendo o projeto do braço robô, a maioria de vocês está utilizando motores do tipo servomotor para poder fazer a movimentação do robô, porque justamente esse tipo de motor vai ter uma precisão dentro da posição muito grande, certo? Aqui nós temos duas imagens dos motores dos servomotores mais comuns, motores que vocês devem estar utilizando também dentro dos projetos de vocês. E como que ele como que ele tem essa precisão toda, certo? Dentro de um motor, de um servomotor, nós temos um conjunto de engrenagens, a caixa de engrenagem que vai permitir para ele ter um torque elevado, porém uma movimentação, uma velocidade mais baixa. E no nosso eixo, no eixo do nosso servo, ele vai ter um potenciômetro. Potenciômetro, para quem não conhece, conforme você gira o potenciômetro, você vai mudando os valores de resistência, certo? Você vai mudando os valores da resistência dentro do circuito. E como a lei de Ohm diz que a tensão ela vai ser igual à resistência vezes a corrente. Então nós temos também que a corrente ela vai ser igual à resistência dividida pela tensão. Se a nossa tensão é constante e a nossa resistência vai variando, o que acontece é que nossa corrente também vai variar. E essa corrente que é utilizada conforme o valor dessa corrente, o motor consegue saber a sua posição dentro dos 180 graus, certo? Então esse motor, embora seja pequeno, ele possui um torque muito elevado e é justamente utilizado aí por conta das suas características de construção, pelo uso do potenciômetro, para que ele seja utilizado para posicionamento, para que você possa fazer o controle de posicionamento mais eficiente dentro do seu sistema automatizado e até por isso que vocês usam dentro do projeto do braço robô, certo? Como eu falei para vocês, aqui nós temos o diagrama elétrico. Dentro do motor nós temos aqui o nosso sinal de controle, que vai ser a corrente que nós queremos colocar. Essa corrente ela vai significar uma posição, certo? Ele é enviado até o PWM, que vai fazer a conversão, vai se passar para o comparador,
que vai pegar esse valor para se comparar e vai utilizar o valor já que está sendo utilizado aqui no potenciômetro, que está sendo mostrado no potenciômetro para comparar. Se a nossa corrente de entrada for diferente da corrente do potenciômetro, ele vai gerar um sinal de erro e esse erro vai ajustar o nosso motor, vai ajustar o posicionamento do nosso motor para que ele possa estar na posição correta pela corrente que foi inserida pelo nosso operador. Beleza? Agora, passando dos motores, nós temos agora só os atuadores para a gente ver. Os atuadores que nós vamos ver agora são os hidráulicos, que tem função aí de poder fazer a movimentação através de um fluido líquido, seja ele água, seja ele óleo, mantida sob pressão, que faz gerar uma força mecânica, certo? Esse tipo de deslocamento ele pode ser tanto linear, no caso de uma haste, ou rotativo, que é no caso de um pistão de eixo, certo? Os atuadores hidráulicos lineares são os mais comuns e são conhecidos também como cilindros ou pistões hidráulicos, e conforme você injeta um líquido sob pressão, um fluido sob pressão, ele se desloca aí em diversos sentidos em movimentos repentinos. Eles são aplicados aí em grandes gamas de máquina, principalmente quando nós estamos fazendo aí o controle de operações que vão exigir maior peso, que é o caso da construção civil, os guindastes, os basculantes dos caminhões, certo? Onde nós precisamos elevar pesos muito altos, na casa aí das 100 toneladas para cima, certo? Já os rotativos, que são também conhecidos como cilindros rotativos, eles são acionados aí por cremalheira ou por um alerta rotativo no acionamento do eixo, e também são encontrados em guindastes, em esteiras rolantes, equipamentos agrícolas, bobinas e demais aplicações dentro do setor industrial, certo? Aqui nós temos um exemplo de um cilindro, certo? Ele vai fazer a sua movimentação dependendo da válvula que está sendo entrado o fluido, certo? Esse fluido pode ser um líquido, um óleo, ou o ar também, que é o caso dos nossos cilindros pneumáticos, beleza? E ele pode ser rotativo também. Então, dependendo da válvula que está entrando o fluido, ele vai fazer uma movimentação angular, uma movimentação no ângulo que vai ser permitido pelo equipamento, certo? E por último, na nossa aula, nós temos os atuadores pneumáticos, que vão possuir as mesmas aplicações dos atuadores hidráulicos, diferenciando-se apenas pelo uso do fluido como ar comprimido. Então, nós estamos utilizando o ar comprimido no lugar do líquido para poder fazer a movimentação do pistão, e tem como grande vantagem aí, entre os atuadores hidráulicos, que eles são muito mais simples e mais econômicos. E a segunda é que a fonte do ar é a própria atmosfera, então nós não temos o gasto com fluido, certo? E apenas a necessidade de um compressor de ar e um reservatório para se garantir a provisão permanente de ar na pressão adequada dentro do nosso sistema. Uma das principais diferenças também do atuador pneumático é que ele não vai permitir um controle de posição de precisão como os atuadores hidráulicos. Os atuadores hidráulicos, dependendo da quantia de fluido que você injeta dentro do atuador, ele vai permitir que ele avance apenas alguns centímetros ou alguns metros, no caso aí de atuadores maiores, certo? Já no caso dos atuadores pneumáticos, eles sempre vão ter apenas duas posições, uma posição inicial e uma posição final, certo? Uma posição mínima e uma máxima, certo? Outra grande desvantagem dos sistemas pneumáticos é que eles vão ser utilizados aí para movimentação de forças de até 1
toneladas, certo? Então eles vão ser utilizados para poder fazer o levantamento de pesos menores, certo? Porém, eles são muito mais econômicos, tanto que muitas das vezes aí na maioria das nossas indústrias, tirando a parte civil, nós encontramos muito a utilização dos atuadores pneumáticos, principalmente em sistemas de automação, sistemas de produção automatizados, certo? E aqui por último nós temos só uma foto do compressor. O compressor, esse motor aqui em cima, ele também vai ser um motor elétrico que vai fazer girar um pistão para poder pegar o ar do ambiente, que vai ser guardado dentro do reservatório. E aqui do lado nós temos aqui o sistema básico eletropneumático, onde nós temos a câmara de filtração, de preparação do ar, a válvula elétrica, a válvula solenoide, que vai ser utilizada para dar o comando elétrico para qual das vias vai passar o ar comprimido, certo? E aqui nós temos o nosso cilindro pneumático que vai para frente e para trás. Beleza, pessoal? Então essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu gostaria de falar que nós estamos tendo os nossos encontros presenciais na quarta-feira para todos que quiserem tirar as dúvidas sobre a matéria e também sobre o projeto prático. Para quem ainda está meio perdido, tudo o projeto prático é para ser entregue no dia 7 do mês que vem, na primeira quarta-feira do próximo mês. Beleza? Então eu peço para que vocês que ainda não sabem qual projeto que vão fazer, que não tem grupo, que por favor venham às aulas presenciais e que por favor comuniquem aos seus colegas, tentem procurar um grupo aí junto aos seus amigos, para que vocês possam estar fazendo aí o projeto o mais rápido possível, para que todos passem também na nossa disciplina. Beleza, pessoal? Então, até semana que vem aí e boa semana a todos.